Hola, hoy vamos a estudiar el verbo gustar y la perífrase de futuro. El verbo gustar debe concordar con el objeto o persona que es causa del placer o de la atracción. Y se le utilizan con el verbo gustar los pronombres personales átonos correspondientes a la persona que lo siente. Um exemplo, yo, né, pronome personal, vai estar relacionado ao pronome tônico, a mim, e ao pronome átono, me. Então, ele vai ter esses seus correspondentes. E vamos conjugar o verbo gustar. A mí me gusto, a ti te gusta, a ele, a usted le gusta, a nosotros, a nosotras nos gustamos. Vou até puxar aqui a setinha para vocês visualizarem melhor, né? A vosotros e vosotras os gustais. Sim, observem que tem um acento. A ellos, a ellas, a ustedes les gustan. Sim? Então, quando nós tratarmos de objetos ou pessoas que nos causam atração, nós vamos conjugá-lo, certo? Mas aí nós temos sempre um porenzinho aí, né, na história. Vocês devem ter causado muita estranheza, né, essa questão, né? A mí me gustou, a ti te gustas, sim? Porque nós estamos muito mais, né, como diz aqui, mais comunes são gusta e gustam. Se usa gusta com qualquer substantivo regular, singular, o verbo, sim? E o verbo infinitivo. E gustam quando é plural, sim? Por exemplo, é mais comum, né? Sim, é mais comum nós falarmos: me gustam las gafas de sol. Sim? A Ana le gusta comer pizza. A gente vai observar que a palavra pizza tem um Szinho aqui, porque a marca dela, mesmo sendo no singular, é ter esse S, né? Então, a flexão de pizzas, ela, como são várias, vai se dar por outra classe gramatical. E aí, nesse sentido, aqui que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo a forma, né, dela conjugada, na forma que dá satisfação. Ao contrário da forma que é mais comum, né, a forma do, vou marcar aqui, a forma do gusta e do gustam, ela é a forma da preferência. Então, quando se trata do gostar de preferir, você vai usar a forma gusta ou gustam, que vai concordar com a quantidade do que se gosta e não de quem gosta. Porque nesse momento aqui nós estamos aprendendo do que você gosta, do que você tem atração. Atrair-se não é a mesma coisa que preferir, certo? E la perífrase de futuro, sim? Las perífrases son hechas por verbo con ou sin preposición. Mas nós vamos falar da preposição de futuro.
E quando é o caso de futuro, é com preposição. E que preposição é essa? É a preposição a. Sempre vai ser a quando nós quisermos falar de futuro, né? Vamos marcar aqui. Quando a gente quiser falar de futuro, vai ter sempre a preposição a, né? A gente não pode esquecer esse azinho aqui, ó, tá? Então, ela nos indica que é algo que se ocorrerá, né? Num futuro bem próximo, um futuro que já está logo ali. Então, nós vamos ter a seguinte estrutura. Vai ser vai compor essa estrutura o verbo ir. Esse verbo ir obrigatoriamente tem que estar conjugado em presente do indicativo, mais a preposição a e mais o verbo principal. O verbo principal vai estar na forma infinitiva, ou seja, ele não vai ser conjugado. Então, nós temos aqui o verbo ir conjugado no presente. Eu vou a pescar. Tu vas a leer. Ele e usted va a construir. Nosotros, nosotras vamos a pescar. Vosotros, vosotras vais a leer. Ellos, eles e ustedes van a construir. Então, a gente observou que o verbo principal permaneceu sem ser conjugado na forma infinitiva. Então, por exemplo, aqui, Maite e eu vamos a passear por la noite. Se fosse para conjugar, nós colocaríamos aqui o verbo passear. E aí você deveria como fazer? Pegar o verbo ir, conjugar em presente, colocar a preposição a e mais o verbo principal, que no caso é o passear, sem ser conjugado. Quando a gente diz que é sem ser conjugado, é porque ele está na forma de infinitivo. Ele é o verbo em infinitivo. E aí, nós temos aqui o nosso querido orro. Com a perífrase de futuro, se suele utilizar algunos marcadores temporales. Mira, marcadores temporales. Sin marcar el tiempo. Es muy importante para tener la idea mejor de las cosas. Então, quais são os indicadores de tempo, né? Os marcadores temporais, os advérbios temporais que vão nos ajudar a ter essa ideia de perífrase de futuro? Mañana, passado amanhã.